Hoje iremos falar de grandezas físicas, unidades de medida do sistema internacional e de algarismos significativos. Grandeza física está associada a algum fenômeno natural que pode ser comparado e medido quantitativamente. As grandezas podem ser vetoriais ou escalares. As vetoriais necessitam de um valor numérico, que a gente chama de módulo, de uma unidade de medida, de uma direção e de um sentido para ficarem bem caracterizadas, como é o caso da velocidade, do deslocamento, da força, etc. Quando eu digo, por exemplo, que o deslocamento de um móvel foi de 100 metros, esta informação está incompleta. Portanto, para ficar bem caracterizado o deslocamento desse móvel, eu poderia dizer assim: o deslocamento de um móvel foi de 100 metros na direção norte-sul, sentido norte. Dessa forma, a gente pode dizer o quanto o móvel se deslocou, em qual direção e qual o sentido desse deslocamento. Já as grandezas escalares necessitam apenas de um valor numérico e de uma unidade de medida para ficarem bem caracterizadas, como, por exemplo, o tempo, a massa, a temperatura, etc. Portanto, não faria sentido eu dizer agora está fazendo 30 graus Celsius na direção leste-oeste, sentido leste. Ou então dizer a massa de um corpo é de 50 kg na direção horizontal da direita para a esquerda. Você falaria apenas a massa de um corpo é de 50 kg. Ou a temperatura é de 30 graus Celsius. Aqui nessa tabela nós temos as unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades, SI, onde todos os países adotam como padrão. A partir dessas grandezas básicas, a gente obtém todas as outras que iremos utilizar na física. A unidade padrão do comprimento é o metro, símbolo M. A massa é o quilograma, símbolo kg. O tempo é o segundo, símbolo S. A intensidade de corrente elétrica é o ampere, símbolo A. A temperatura é o Kelvin, símbolo K. A quantidade de matéria é o mol, símbolo mol. E a intensidade luminosa, a candela, símbolo CD. Algarismos significativos. Ao efetuarmos a medida de um objeto através de algum instrumento de medida, denominamos algarismo significativo todos os algarismos corretos e o primeiro duvidoso. Por exemplo, aqui eu quero medir o comprimento desse prego utilizando duas réguas, uma centimetrada e outra milimetrada, que é mais precisa. Com a régua centimetrada, a única certeza que eu tenho é que esse prego é maior do que 2 centímetros e menor do que 3 centímetros. Então, eu vou fazer uma estimativa de 2,7 centímetros. Com isso, eu tenho certeza que esse prego é maior do que 2 centímetros, portanto, o 2 é o meu algarismo correto e o 7 é o meu algarismo duvidoso. Eu tenho dois algarismos significativos, um correto e um duvidoso. Já na régua milimetrada, a minha precisão é maior, porque eu tenho certeza que esse prego é maior do que 2,7 e menor do que 2,8. Portanto, eu posso fazer uma estimativa. No caso aqui, eu fiz de 2,74 centímetros, mas poderia ser 2,75, 2,76. Com isso, eu tenho dois algarismos corretos, o 2 e o 7, e o 4, que é o meu primeiro duvidoso. Então, eu tenho três algarismos significativos. Nessa fotografia, eu quero medir o comprimento dessa abelha. Eu tenho certeza que ele é maior do que 1,4 centímetros e menor do que 1,5. Então, eu fiz uma estimativa de 1,45 centímetros. Portanto, eu tenho dois algarismos corretos, o 1 e o 4, e um duvidoso, o 5. E ao todo, eu tenho três algarismos significativos. Se eu transformar essa medida em metros, eu vou dividir por 100 e vou obter esse valor aqui, 0,0145 metros. Uma observação importante é que quando eu tenho zeros à esquerda de um algarismo significativo, esses zeros não são significativos. Portanto, nessa medida, eu tenho apenas três algarismos significativos. Porém, se os zeros estiverem à direita de um algarismo significativo, esses zeros também serão significativos. É o caso aqui. O valor 5,0 metros possui dois algarismos significativos, o 5 e o 0. Bem, gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.